Wesley vai contar uma piada agora. Você virou muito de lado aí, só apareceu porra nenhuma. Mas é, o que o Timão falou pro Pumba? Vocês é o quê? Vamos embora, Pumba. Nossa! Wick! Wick! Que é isso? Que é isso? Wick! É um grilo! Wick! Que viagem. É Wick! Wick! Grilo faz Wick. Que grilo faz Wick, Zé? Lógico. Uma lá, cara. Desde quando? Wick! Ai, ai. Morango? Morango, é viagem. Cara bom. Malaca é meio massa, É velho. voador, né? Doutor Mitão.